A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, marketing, empreendedorismo e negócios, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Este é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Stationcast. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever, já deixa o seu like. Então, para iniciar o nosso bate-papo de hoje, eu estou aqui com a Juscelia Carvalho, CEO e founder da Smart Tour. Dito tudo isso, vamos entrar aqui no cerne da questão. Hoje você trabalha com a tecnologia focada no turismo. Então a gente pode falar hoje, existe o conceito da indústria 4.0. A indústria 4.0 é uma revolução industrial que busca a automação, a digitalização e a interconexão de processos industriais com o uso de tecnologias como inteligência artificial, IoT, internet das coisas, né? Big Data, realidade aumentada e virtual, dentre outras, machine learning e assim por diante. Tive aqui no outro episódio o Gustavo Silva, que está lá com a gente na Câmara Temática de Turismo 4.0, e ele teve aqui, porque ele trabalha com realidade aumentada e fez um trabalho muito bacana em Pindamonhangaba. Bem, dito isso, a gente entra então no conceito, especificamente nesse episódio, junto com a Juscelia, no conceito de turismo 4.0. E aí, Juscelia, antes de fazer uma pergunta para você, eu quero aqui fazer uma introdução do que é o turismo 4.0, né, para que fique mais claro para todos nós aí ter essa compreensão. Então, o turismo 4.0 se refere à aplicação de tecnologias e conceitos avançados da indústria 4.0, que eu acabei de falar, no setor de turismo. Então, uma coisa puxa a outra. Dessa forma, né, busca-se, através do turismo 4.0, a transformação e a modernização do setor turístico, de turismo, incorporando essas tecnologias emergentes para melhorar a experiência do turismo, otimizar a gestão de destinos e criar oportunidades de negócios inovadores. Você, Juscelia, começou a partir de dados, de informações. Existe uma linha de raciocínio que é assim: sem dados não há informação. Sem informação não tem como você fazer planejamento, ou seja, sem informação não há planejamento. Sem planejamento não há um modelo de negócio, e sem modelo de negócio não há então um turismo, né? E você começou pelo básico, né? Ou seja, que é o básico, que é o mais principal, são dados. Hoje a Smart Tour ela trabalha, além da questão de dados, com o que mais? Além do Smart Survey e dos dados, né? O que mais vocês trabalham? Eu lembro que você apresentou um projeto para o Instituto IS, para que a gente pudesse então estar fazendo um projeto piloto na cidade de Taubaté, porém, por algumas questões, não entre nós, mas uma questão de tempo, investimentos em relação ao poder público, a gente acabou que não conseguindo avançar, mas ainda dá tempo. Bem, como é que é na prática o seu trabalho para que vocês então possam fazer com que quem está usando, né, o usuário da tecnologia, ou seja, o turista, se beneficie daquilo que você está entregando como tecnologia, e por um outro lado, como que também o município se beneficia por meio da sua tecnologia? Então, Rodrigo, eu acho que para falar de turismo 4.0, do que a gente faz, a gente precisa entender o conceito dos destinos turísticos inteligentes no Brasil, né? Que hoje é uma política nacional de implementação, e ele se baseia em 9 eixos diferentes, né? Inclusive, a gente faz parte em conjunto da Câmara do Turismo 4.0.
Quando a gente implementou isso, do nosso ponto de vista que trabalha com o governo, foi fundamental, porque a gente tem que pensar o seguinte: nosso cliente é o governo. A gente tem uma barreira muito grande que é o gestor público entender o uso da tecnologia e, né, os conceitos todos da informação e dos dados. Como se isso não bastasse, a gente tem uma barreira gigante, que é a barreira burocrática de contratação de produtos, né, que trabalham com o governo. Então, muitas coisas influenciam, e aí eu vou dar a visão do meu ponto de vista de Gov, né, que trabalho com o governo e com a governança desses destinos. Até o ano passado, né, iniciando o processo 2022 para pós-pandemia, a gente trabalhou com geração de dados. Então, até eu acredito que quando foi apresentado o projeto para ti, ainda estava com a parte de geração de dados. E o que a gente sentia ali, tá? A gente sentia que você entregava um monte de informação gigantesca, um big data gigante para a gestão pública, e morria tudo dentro das secretarias, ia tudo para a gaveta dos gestores, porque eles não sabiam o que os dados podiam, no fim do dia, realmente resolver um problema. Eles não faziam ideia, e tudo bem, porque essa não é a obrigação de um gestor saber interpretar dados. A gente precisaria ter estatísticos, precisaria ter pessoas que têm familiaridade com isso, e a realidade brasileira não é essa, né? A gente sabe que são pouquíssimos que vão ter acesso, secretarias no Brasil que vão ter acesso a isso. Aí, o ano passado, no segundo semestre do ano passado, a gente passou por um processo de aceleração da Fundação CERT, com o governo britânico e com a Meta. E ali era uma dor nossa, então, não era uma dor do nosso cliente. A gente desenvolveu o SET, que é o Sistema Especialista Turístico, que é o que a gente está atuando hoje, que é uma camada de inteligência sobre esses dados. Então, a gente faz a captação dos dados e interpreta esses dados para o gestor. Em 2022, em outubro, a gente iniciou um processo de integração com a API da OpenAI. Fomos uma das primeiras empresas brasileiras a trazer o GPT para dentro do nosso processo, então a gente está com ele já desde o ano passado. E aí sim, né? Aí a gente começou realmente, efetivamente, a falar de tecnologia porrada dentro da administração pública. Então, o que a gente faz hoje é uma coisa extremamente disruptiva, como tudo que a gente criou até agora. Tanto que em janeiro a gente ganhou o prêmio de empresa brasileira mais criativa, né, pela Organização Mundial de Criatividade. E aí, parabéns. O que a gente faz? Obrigada. É um reconhecimento realmente que nos deixou muito, muito feliz, né? Trazer isso para a Floripa e trazer isso para a área de turismo também. Realmente foi bem bacana. E representar os brazucas lá fora, né? Com certeza. Muito feliz. Estamos juntos. Quando você comentou lá no grupo, eu fiquei muito feliz. Parabéns. Obrigada. E aí, isso nos embasa a criar essas, assim, eu tenho um time fantástico, é um time que eu jogo umas loucuras na mesa e eles abraçam e tipo assim, não existe, tranquilo, a gente cria. Então, é o que tu falou, impossível, nesse caso não existe, a gente pensa em alguma coisa e aí não tem precedente. Então, tudo que vier, depois vai se basear no que a gente faz, a gente não tem aonde a gente se basear, então a gente vai lá e cria, eu jogo para eles, eles resolvem. Mas aí, o que a gente fez? A gente começou a trabalhar a metodologia de DTI, né, metodologia DTI Brasil, trouxemos outros conceitos que a gente já tinha experiência, que embora não estivesse na metodologia, sabia que fazia parte, e criamos um sistema especialista. O que é um sistema especialista? Tá? É um sistema de inteligência artificial que ele trabalha com aprendizado de máquina para tomar decisões complexas como um especialista, porém com uma velocidade absurda que a tecnologia proporciona. Machine learning ou não? Machine learning. E aí a gente começa a trazer esses dados e a gente programou ele para que fosse um especialista na área de turismo. Então, a ideia inicial, quando a gente criou, era fazer um monitoramento de DTI, pegar todas as informações que a gente colhe, jogar dentro de um radar de DTI dos 9 eixos para conseguir ser fácil de visualizar. Então, o gestor ia olhar e dizer, opa, estou com problema na acessibilidade, opa, estou com problema na segurança. Só que quando a gente integrou ele com o GPT, a gente falou, opa, cara, dá para fazer muita coisa com o que a gente tem aqui, porque a gente tem dados gerados em tempo real, então são dados vindos de várias fontes em tempo real, integrado com uma IA generativa, que vai pegar e transformar em texto, em fala concretual, exatamente tudo que a gente precisa. E aí o negócio ficou bem legal. É quase. Tipo um córtex. E aí o que aconteceu? A gente começou a trabalhar em sites. Então,
o nosso sistema ia lá, pegava os dados, analisava os dados, já identifica os problemas públicos, ele já diz, olha, você está com problema nisso, 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 já traz as sugestões do que tem que fazer. Então, você está com problema de segurança, especificamente Floripa, está com problema de segurança, essas são as ações que você tem que realizar. É um programa proativo. Explica o passo a passo. Então, para você realizar um, sei lá, monitoramento de polícia, alguma coisa, você precisa seguir esse passo a passo. E ele acompanha até o impacto que isso gera. Então, ele vai desde a detecção do problema do dado até a parte de monitoramento do impacto que a ação, se ela foi realizada, teve na sociedade. Então, realmente, ele deu um boom gigantesco no que a gente fazia. E hoje a gente está ele como produto de inovação aberta, então a gente abriu isso para polos tecnológicos. Atualmente são 3 polos brasileiros que estão trabalhando, Florianópolis, Belo Horizonte e Recife, cada um focando em coisas diferentes, e provavelmente a gente vai abrir mais um polo ainda, cada um trabalhando em critérios diferentes. Então, é uma ferramenta sem precedente, é uma ferramenta colaborativa brasileira, eu acho que a gente nunca teve isso voltado para o turismo, com tecnologia de ponta, e eu espero que a partir de agora a gente consiga ir para fora também. Então, ele deu um boom, assim, absurdo. Incrível, Lucélia. Com insights. A gente também teve aquele insight, sabe aquela historinha que tu diz, instala um negocinho na tua cabeça, é aqui que eu tenho que ir. E aí todo mundo, não, vocês são loucos. Vocês vão fazer isso, não dá nada. Mas quando a gente faz esse tipo de insight, você está fazendo uma aposta. Pode ser que dê muito certo, pode ser que não dê. No nosso caso, todos os que a gente fez até aqui, eu acho que a nossa leitura de mercado, nosso posicionamento global, porque a gente está em hubs, que são hubs mundiais, ele faz a gente conseguir ter essa tendência. Então, o nosso sistema hoje, ele trabalha com identificação de padrões, tendência, sistema preditivo, ele faz isso tudo dentro de uma cidade. E para que isso é bom na cidade, né, Rodrigo? Isso é válido a gente falar. Aonde que o gestor público ganha? A gente não resolve os problemas, tá? Então, assim, se a gente identifica, a gente sinaliza para ele, cara, o teu problema está aqui, vai lá e faz isso para resolver. Quem vai fazer isso, obviamente, é o gestor público. Mas aonde que ele está ganhando aí, tá? Ele está ganhando no alocamento correto dos recursos públicos para onde tem que ir, ou seja, está apontando um problema ali, o dinheiro tem que ir para cá, e ele ganha em tempo. Se você fazer um processo de implementação de política pública em qualquer área hoje, para implementar, você tem um período, da maneira tradicional como é feita, tá, vamos ser muito otimista, tá? 1 ano, para você fazer todo o processo, sendo bem otimista, tá? Tá lá. Em alguns casos pode levar muito mais, mas vamos dizer que o processo seja rápido, em 1 ano. Cara, a gente consegue fazer isso a partir do momento que a gente colher os dados em 3 segundos. Então, não, tipo, é incrível. É absurdo. Ele consegue trabalhar tudo e te entregar uma política pública pronta para ser implementada, sabe? Claro, e depois vai para uma análise, né? E aí é analisado, mas isso tira o trabalho, a responsabilidade e o trabalho pesado. E aí as pessoas que são analistas, elas pegam isso e analisam. Olha, tá aqui, ou precisa alterar ou não, ou vai direto. E uma coisa muito legal, parabéns, porque a gente se falou já faz algum tempo e teve uma grande mudança, né? Então, tecnologia é isso. Você está sempre atento a todo o movimento do mercado, e aí um ponto que você colocou muito bem colocado, mas de maneira simples, porém tem uma explicação por isso, ou seja, você colocou na questão da aposta, né? Empreender realmente sempre é uma aposta. Pode dar muito certo, como pode dar muito errado, ou dar certo e você ir trabalhando para que não dê errado e você possa avançar até que dê muito certo. E também, às vezes, pode começar tudo errado, mas se você não desiste, você aprende com os erros e você também pode vir a dar muito certo, né? Então, não existe uma regra básica. O ingrediente principal é nunca desistir. Isso é o primeiro. Perseverança. Mas o ponto que você trouxe, que você colocou, é sempre muito... Nossas apostas estavam sempre muito certas. É porque vocês... são profissionais que já estão respirando tecnologia dentro, você faz parte hoje do ecossistema. Você se cerca de profissionais
capacitados, você está atento ao mercado. Então, existe uma skill, ou diversas skills, tanto hard e soft, que você está analisando o mercado, então você sabe aquela tendência de uma possível maré. É a mesma coisa eu. Se eu for pescar um lagostim aí, por exemplo, nos arrecifes, né? Eu não vou saber quando que é a lua, quando que é a maré, porque eu não entendo nada de lua e de maré. Mas, de repente, um nativo ali, um caiçara, o cara já sabe, olha, amanhã a gente vai sair para pescar lagostim. Então, vai ficar muito mais fácil. Então, é realmente esse conhecimento que faz muita diferença. Então, Juscelia, você colocou também uma questão dos entregáveis, né? Do poder público, né? O benefício do poder público. Então, o poder público ele não tem muitas vezes capacidade técnica ou nem tempo para realmente estar fazendo toda essa disrupção em alguns setores. Ele está mais preocupado, às vezes, com saúde, com segurança, com educação, e aí sobram alguns outros setores para que a gente possa estar empreendendo. E aí você trouxe aí o seu case, aonde você aponta para o poder público e fala, olha, ali tem uma questão de segurança, de repente você tem mapas de calor, você tem relatórios, aonde vai realmente trazer à tona pontos de melhoria da cidade, que, consequentemente, é um benefício a mais para o turista e também para o cidadão. E aí, para fechar esse raciocínio, basicamente também é a questão da segurança, né? Então, se você tem ali muitos dados entrando via de repente, conexões via o IT, via redes sociais, via outros canais de informação. Olha, muitos assaltos, muitos problemas de segurança, furto, roubo, arrastões, violência e qualquer outra coisa do gênero, que de alguma forma isso possa ser captado por um feedback, de repente, do Smart Survey, você já tem ali existe uma curva fora de um padrão. Olha, poder público, instala câmeras, faz alguma coisa, porque ali é uma área que é onde passa o seu fluxo do dinheiro. Porque, imaginando como território, de repente você não tem num território, numa cidade toda, a cidade toda, se você tivesse que fazer um raio-x, o dinheiro não circula pela cidade toda. O dinheiro circula como se fosse o corpo todo. Então imagina o teu corpo, o sangue não circula pelo seu corpo todo. O sangue circula pelas veias, pelos vasos, pelas artérias. Por onde, por exemplo, vamos pegar aqui as artérias, que são mais grossas. Então, ali é o fluxo maior do dinheiro, né? De repente tem uma veia, passa um pouquinho menos, ali também rola dinheiro. Você tem os vasinhos, é menos, mas está passando dinheiro ali. Essas tecnologias, ela consegue identificar esse fluxo do dinheiro. E aí ajuda numa tomada de decisão poder público, até mesmo no investimento, numa iluminação pública, numa praça, em asfalto e tantas outras coisas, né? Você comentou em relação à questão, quando eu fiz para você a questão a pergunta do turismo 4.0, você trouxe a questão do destino turístico inteligente, que vai ser pauta para um próximo bloco nosso, no nosso próximo episódio, mas você colocou também a questão né, do DTI, né? Então, DTI é Destino Turístico Inteligente. Basicamente, ele é vinculado à TIC, né? Então são essas sopas de letrinhas que TIC são todas as tecnologias de informação e comunicação, tá? Que visa aqui melhor, né? Aí o destino turístico destinos turísticos inteligentes são locais que aplicam de forma integradas essas tecnologias da informação e comunicação e o conceito da sustentabilidade para melhorar a qualidade de vida, não só dos residentes, mas principalmente aumentar a experiência dos visitantes. Você colocou diversos pontos aonde a Smart Tour tem feito. Para a gente finalizar esse bloco, dentro de toda esse episódio, de toda essa experiência, desde 2018 até 2023, eu acompanho você já há um bom tempo, eu sempre vi em uma ascensão. E todo ano,
premiações. Né? Todo ano vocês estão ali em premiações. Hoje, você comentou de Portugal, que vocês estavam como pioneiro, o facão, então todo mundo que está desbravando é o cara que vai abrindo realmente a picada, tem que ter coragem, tem que saber aonde quer ir para fazer e abrir esse caminho. Só que quando você chega, de repente, num patamar, você olha para trás e você fala, nossa, nunca ninguém explorou isso. Eu preciso de outras referências, porque daqui para lá eu preciso de ajuda. Então vocês foram buscar Portugal, ajuda em Portugal. Portugal, ele viveu também, né? Lisboa viveu e tem vivido esse boom tecnológico, né? Conta pra gente como que foi essa experiência em Portugal, até deixar aqui um abraço para minha irmã, para o meu sobrinho Gabriel, minha irmã Renata, Gabriel, meu sobrinho, o meu cunhado Fernando, agora o Davi, também que é o sobrinho, a família toda está morando lá em Portugal, né? Luciana, meu irmão João Maurício, eles foram para Portugal, foram para Califórnia, então eles ficam agora entre Califórnia e Portugal e estão amando Portugal, né? Um abração para o Fred, também, que também lá em Portugal tem uma startup, e para o pessoal do Impact Hub, que inclusive a gente vai ter um evento agora é 18 de agosto, que é a Conexão Portugal e Brasil, né? Então é muito bacana também do Impact Hub. Um abraço para o Thiago. Juscelia, para a gente caminhar para finalizar esse episódio, conta para a gente como é que foi essa experiência tecnológica de turismo em Portugal. Por quê? Porque Portugal, ela está aqui, eu até puxei um ranking de 20 países que mais recebem turista no mundo, tá? Então, assim, aqui, a gente tem aqui França, tararara, Portugal tá aqui no 17º lugar, o Brasil tá no 21º lugar, né? Se esse aqui tiver, de repente, desatualizado, eu puxei isso daqui pelo ChatGPT, e tem uma outra questão, que é dos países que empregam mais tecnologia no turismo, né? E o Portugal é um dos países que empregam mais tecnologia no turismo, né? Conta pra gente aqui, olha. Alguns países são considerados referência mundial em destinos turísticos inteligentes. Espanha, primeiro, Emirados Árabes, Singapura, Coreia do Sul, em quarto, Portugal em quinto, Estados Unidos em sexto e sétimo, Japão. Então conta para mim, pra gente, né, como que foi essa experiência aí turística e tecnológica quando lá em Portugal, junto com essa ascensão da Smart Tour. Bom, a gente foi em 2019, a ideia era ir para Portugal para pegar essa experiência realmente com eles, né? Era um mercado que tinha... Portugal, eles têm DNA de turismo, né? Então a gente está engatinhando a gente tem que pensar uma coisa, a área de tecnologia do Brasil é top mundial, mas a gente não tem a experiência do turismo como os europeus têm. Então eles vivem turismo desde que o mundo é mundo, né? Então a gente está começando a engatinhar dentro desse conceito agora. A gente iniciou, mas precisou voltar, né? Então, depois não abrimos esse contato de novo. Desde a pandemia, a gente voltou para o Brasil, 2020, 2021, 2022. E aí, agora, com o lançamento do SET, a gente vai abrir de novo contatos. E aí, vem algumas referências. A gente ainda não decidiu qual é o ponto que a gente vai entrar. Por quê? Porque Espanha é a referência mundial em destinos turísticos inteligentes. Então, quando a gente fala de destinos turísticos inteligentes, a Cigitur, que é o órgão deles, foi que criou esse conceito. Então, eles são os pais, como eu dizer, o pai da porra toda, né? Eles é que mandam na bola e no campinho quando a gente fala de DTI. Mas, ao mesmo tempo, tem Portugal, que tem investido muito dentro dessa área de tecnologia, e aí, assim, eles estão se formando, porque o que eles têm que a gente não tem? Também, além do conhecimento, dinheiro para trabalhar. Então, o governo de Portugal investe muito em programas como o Nest, em programas para startups. Eles querem levar essa mão de obra para Portugal, né? Ele já é uma coisa que eles vêm trabalhando desde 2018 ou 2017 para ser essa referência. E aqui no Brasil, a gente tem uma coisa que, no meu ponto de vista, é um problema muito grande, que é a síndrome do vira-lata.
Sabe, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar nisso, né? A gente não curte o que é nacional e a gente quer pegar uma referência de fora, e às vezes a gente tem coisa muito boa. No nosso caso, a gente ficou muito mais conhecido quando a gente foi para fora do que efetivamente quando a gente estava aqui, entendeu? Hoje não, hoje a gente já tem essa referência e essa mentalidade vem mudando, mas isso ainda acontece bastante. Então, eu vou lá. No nosso caso específico, o ir para fora é uma questão de expansão, de internacionalização e de mercado. Mais nada, vamos abrir o mercado fora. Então, a gente está nesses dois pontos. Portugal eles são extremamente profissionais no que eles fazem, as coisas funcionam muito, é tudo muito certo lá. Então, se você tem um projeto, se você tem uma boa ideia, você recebe um recurso para conseguir executar. Nesse caso que a gente trabalha com destinos, se fosse, né, vamos pegar como uma referência aqui no Brasil, a gente chegaria para uma cidade, apresentaria um projeto aqui, sei lá, vamos chegar para São Paulo. Apresentei um projeto, São Paulo vai lá no governo federal, pega o dinheiro e executa. Então, o processo em Portugal é muito mais simplificado para ter toda essa tecnologia em funcionamento. E eles querem levar o pessoal para lá. Então, a gente está na dúvida agora para onde que a gente vai, a gente está estudando os mercados para ver para onde que a gente vai. Mas a experiência foi muito válida, a gente teve contato com um ecossistema muito maduro, né? Então é um ecossistema, o europeu, depois do americano, ele está ali na sequência, como eu falo, a gente está engatinhando, aprendendo muito aqui ainda, mas foi uma bagagem gigantesca do que fazer e do que não fazer também, mas valeu muito a pena. E agora, nesse momento que a gente está direcionando novamente para a internacionalização, está pesando bastante a balança aí para Portugal, talvez a gente volte para lá de novo. Juscelia, eu agradeço você por essa aula, por essa injeção de ânimo para o empreendedor. Então siga a Juscelia, siga a Smart Tour e se inspire, né? Então a Station Cash, ela tem esse objetivo de ser uma inspiração para você que quer de repente empreender. E uma coisa muito bacana que você falou, Juscelia, que é justamente o que a gente precisa mudar, né? Essa síndrome do vira-lata. Hoje um dos maiores, eu estive antes de ontem num evento da Startse sobre o futuro dos pagamentos e pude escutar diversos profissionais. O Brasil ele é pioneiro no Pix, que é uma das tecnologias hoje de movimentação bancária instantânea mais modernas do mundo. O sistema bancário nosso hoje ele é um dos mais modernos do mundo. Nós temos diversas tecnologias, cientistas, pesquisadores que realmente são referências no mundo. Mas parece que a gente gosta de ser o coitado, né? Quem é o brasileiro na fila do pão? Pô, cara, brasileiro é o povo mais criativo do mundo, cara. Nenhum profissional é mais criativo que a gente. Aliás, nenhum povo é mais criativo que nós. O brasileiro é o dono da padaria. Cara, o brasileiro é o dono da padaria. Então, cara, vamos parar. Vamos encerrar esse episódio com uma provocação. Um desafio. Toda vez que você escutar alguém falando mal do Brasil, você fala, cara, Brasil é top. Temos problemas? Temos problemas. Tem dinheiro, Juscelia? Tem dinheiro, que o dinheiro é mal empregado, o dinheiro às vezes ele sai pelo ralo, né? Então a gente tem realmente problema, como todo mundo teve. Mas a gente está falando aí de uma nação de 523 anos aí, né? Enquanto os países da Europa são países milenares, né? Então você tem aí só uma faculdade na Europa, ela tem quase o mesmo, mais velha que o Brasil. Então vamos parar com isso. Por quê? Porque o primeiro mindset que o brasileiro precisa sofrer é justamente esse, acreditar que o Brasil pode dar certo, que o brasileiro é top e é o dono da padaria. Então, daqui para frente, quem vai ditar o rumo do mundo da tecnologia, do turismo e de todas as outras coisas que nós queremos ver de diferente do nosso país, ou até mesmo na outra parte do mundo, vai sair do Brasil, vai sair de Floripa, vai sair de Taubaté, vai sair de Belo Horizonte, de Recife, do Rio de Janeiro e de tantas outras cidades. E é isso, tá? Então, não deixe de seguir a Stationcast no Spotify, não deixe de seguir a Station T no YouTube e
no Instagram, stationt.co. Um forte abraço para você e espero que você tenha gostado do episódio de Turismo 4.0 com a Juscelia Carvalho da Smart Tour. Juscelia, muito obrigado, um forte abraço para você. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da StationCast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas possam também juntar-se à nossa comunidade. E não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de tudo o que acontecerá nos próximos episódios e de nos enviar suas mensagens e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga o nosso canal no YouTube, Station T, e no Spotify, StationCast. Um forte abraço.